Entra comigo no primeiro cenário. É o apartamento do que eu chamo de rato de elite. Aquele cara que o LinkedIn ama postar como exemplo de sucesso. O holerite dele marca R$ 15.000 por mês. Na cabeça dele, ele é o rei da cocada preta, o pilar da classe média alta que venceu na vida. No ano, com 13º e bônus, esse sujeito movimenta quase R$ 195.000. É grana, bicho. É muita grana para os padrões brasileiros. Mas é uma grana que entra por uma porta e sai pela janela antes dele conseguir sentir o cheiro das notas. Você abre a porta desse apartamento e o status te atinge como um soco. Uma TV de 75 polegadas que ocupa a parede inteira, um cinema particular para assistir série enquanto a vida real passa lá fora. Tem um sofá retrátil de couro que custou R$ 10.000, daqueles que você afunda e esquece que tem boleto vencendo. A cozinha dele é um showroom de luxo, entupida de eletrodomésticos premium que ele comprou no impulso de um sábado de tédio e nunca tirou da caixa. Aquela air fryer de última geração que faz tudo, a batedeira planetária profissional que nunca viu 1 grama de farinha. Tudo brilhando, mas morto. Os armários dele estão num estado de obesidade têxtil, transbordando roupas que ainda ostentam as etiquetas da Zara ou da Renner, compradas só para preencher o vazio existencial de uma semana estressante. Até o quarto de empregada, que deveria ser um cômodo útil, virou um depósito entulhado de lixo caro, equipamentos de esporte que ele não pratica, caixas de eletrônicos antigos e tralha que ninguém toca há anos. Mas olha o que acontece quando esse sujeito abre o aplicativo do banco no celular, escondido debaixo do edredom. Ele sente um nó físico no estômago. O suor frio desce pela nuca. Por trás da TV de 75 polegadas e do sofá de couro, ele sabe a verdade. Ele está a exatamente 2 salários atrasados da falência total. Se o fluxo parar, se o patrão acordar de mau humor e decidir fazer um corte estratégico, a vida de comercial de margarina dele desmorona em menos de 30 dias. Ele não tem bens, ele tem dívidas disfarçadas de posses. Agora caminha comigo até o corredor e entra no segundo apartamento. O dono ganha R$ 6.500 por mês, menos da metade do vizinho ostentador. Ao entrar, a primeira coisa que você nota não é um objeto caro, é o espaço. O ar parece mais leve. O sofá é modesto, mas confortável e de boa qualidade. A televisão tem um tamanho razoável, sem querer competir com o cinema da esquina. A cozinha tem exatamente os utensílios que são usados no dia a dia para preparar as refeições. Um guarda-roupa com roupas que realmente saem de casa e são usadas até o fim da vida útil. O quarto extra não é um lixão de luxo, é um escritório de verdade ou um quarto de hóspedes pronto para receber alguém. Esse cara checa o saldo no banco com uma calma que o vizinho de cima nem conhece. Ele não tem medo do aplicativo. Ele tem 18 meses de custo de vida salvos na reserva de emergência e ainda consegue investir 20% de cada salário no Tesouro Direto ou em ETFs. Mesmo bairro, mesmo prédio, mas o cara que ganha metade do que o vizinho ostentador tem quase 10 vezes mais segurança financeira. Isso aqui não é uma historinha sobre renda, é uma lição brutal sobre a relação oculta entre coisas e dinheiro que a manada nunca vai entender. A primeira pessoa não é ruim com dinheiro de forma óbvia. Ela não joga em cassino, não tem vícios caros. Ela apenas foi vítima do acúmulo gradual de um estilo de vida que exige cada centavo do seu suor para ser mantido. A segunda pessoa descobriu o segredo que muda tudo. Possuir menos não significa viver pior, significa viver deliberadamente. E viver deliberadamente cria uma margem financeira que a maioria dos altos salários nunca vai sentir o cheiro. Meu nome é João e eu sou o CEO dos Ratos, e hoje eu vou te guiar pelas regras do dinheiro minimalista que separam quem sempre tem dinheiro de quem está sempre no limite, independentemente do salário. Isso não é uma privação. É entender que cada objeto que você bota para dentro de casa tem custos contínuos que você provavelmente nunca se deu ao trabalho de calcular. Regra de ouro. Tudo o que você possuir custa dinheiro 2 vezes. Anota isso na sua mente de rato, porque o marketing faz de tudo para você esquecer. Cada posse sua tem 2 preços.
O primeiro custo é o óbvio, é o preço de compra, o valor no Pix, a fatura que chega no cartão de crédito no mês seguinte. É o valor que o vendedor te fala com um sorriso no rosto. Mas existe um segundo custo que a maioria ignora completamente e que muitas vezes acaba sendo maior que o primeiro ao longo de 10 ou 20 anos. Esse segundo custo inclui armazenamento, manutenção, energia mental e o custo de oportunidade. Vamos dissecar isso. Primeiro, o armazenamento. Pensa naquela esteira ergométrica que você comprou no surto de "agora eu viro atleta". Ela exige espaço físico. No Brasil, em grandes centros urbanos, o metro quadrado está pela hora da morte. Se a esteira ocupa cerca de 2 metros quadrados, considerando o espaço livre necessário ao seu redor, e o custo do metro quadrado na sua região, aluguel mais condomínio, é cerca de R$ 60, você está pagando R$ 120 por mês só para dar dormitório para um equipamento que, na maioria dos dias, serve apenas como cabide de roupas que você tem preguiça de guardar. Em um ano, você jogou R$ 1.440 no lixo, só de espaço. O segundo custo é a manutenção. Carro zero na garagem? O rato médio acha que conquistou um patrimônio. Errado, você adotou um Tamagotchi gigante que precisa ser alimentado. No Brasil, o custo anual de manter um carro pode chegar a 10 ou 15% do valor do veículo. Tem o IPVA caro, o seguro que não para de subir, as revisões obrigatórias na concessionária para não perder a garantia, lavagens e combustível. Um carro de R$ 100 mil te custa de 10 a 15 mil reais por ano, apenas por ele existir na sua vaga, mesmo que você quase não ande com ele. É dinheiro saindo do seu bolso enquanto o carro dorme. E não para por aí, tem a energia mental. Cada item que você possui ocupa uma fatia da sua atenção, mesmo que você não perceba conscientemente. Coisa precisa ser limpa, precisa ser organizada, mantida, segurada, protegida contra roubo e eventualmente descartada. Pesquisas mostram que a bagunça visual e o excesso de objetos aumentam os níveis de cortisol no seu cérebro. Suas coisas estão literalmente te deixando doente e reduzindo a sua capacidade de foco em formas que você não percebe conscientemente. Você gasta o seu sábado limpando o que não usa, em vez de estar criando uma nova fonte de renda. Por fim, o custo mais perverso, o custo de oportunidade. Cada real travado em posses inúteis é um real que não está trabalhando para você no mercado financeiro. Aqueles R$ 25 mil que você gastou em um equipamento de academia em casa que ninguém usa, poderiam ter sido colocados em um fundo de índice. Em 15 anos, considerando os juros compostos brasileiros, esse dinheiro poderia ter crescido para R$ 100 mil, ou muito mais. Você não comprou uma academia em casa, você trocou a sua liberdade financeira futura por um amontoado de ferro parado. Quando você soma esses custos ocultos, percebe que muitas posses custam mais para manter do que custaram para comprar. O preço de etiqueta é só a taxa de entrada no clube dos endividados. Os custos contínuos continuam sugando sua energia enquanto você tiver o item. Os minimalistas entendem isso intuitivamente. Eles não evitam coisas legais porque odeiam o luxo. Eles evitam porque calcularam o custo real e decidiram que a maioria das coisas simplesmente não vale o esforço. Regra 1. Calcule o custo por uso antes de qualquer compra. Antes de passar o cartão em qualquer coisa, faça uma estimativa honesta. Quantas vezes você vai usar isso de verdade? Agora, divida o custo total por esse número. Esse é o custo por uso, a única medida honesta e racional de valor que existe. Pensa comigo. Uma jaqueta de R$ 500 que você compra no impulso e usa apenas 2 vezes no inverno, custa R$ 250 por cada vez que você a veste. É um valor obsceno para uma peça de roupa. Agora, uma jaqueta de couro de R$ 1.000, clássica, que você usa 200 vezes ao longo de 5 anos, custa apenas R$ 5 por uso. A jaqueta mais cara é, na verdade, muito mais barata em qualquer sentido prático e financeiro. Esse cálculo aniquila a maioria das compras por impulso. Aquele processador de alimentos de R$ 800 que o marketing te convenceu que você precisa, mas que você só vai usar 2 vezes por ano para fazer um molho especial, custa R$ 400 por uso no primeiro ano. É uma forma estupidamente cara de picar cebola.
Enquanto isso, uma faca de boa qualidade de R$ 100 que você usa diariamente para cozinhar custa menos de 30 centavos por uso. A matemática corta o marketing, corta a emoção e a pressão social. Ela revela o que realmente faz sentido financeiro versus o que parece atraente no comercial de TV. Um colchão de R$ 4.000 usado todas as noites por 10 anos custa cerca de R$ 1,10 por uso. É um valor extraordinário para algo que afeta sua saúde, sua coluna e sua energia todos os dias. Uma máquina de café expresso de R$ 2.000 usada diariamente por 5 anos custa cerca de R$ 1,10 por uso, provavelmente economizando uma nota se você comparar com as idas diárias à cafeteria da esquina. Regra 2. Aplique o teste da substituição a tudo que você já possui. Caminhe pela sua casa hoje, quarto por quarto, e olhe para cada objeto que você possui. Faça a si mesmo uma pergunta simples, mas brutal. Se este item desaparecer hoje, se ele fosse roubado ou se quebrasse, você gastaria o seu dinheiro suado para substituir ele por um novo? Seja honesto. Você realmente iria correndo comprar outro aparelho de fondue? Você substituiria aquela máquina de fazer pão que está pegando poeira no fundo do armário há 2 anos? Você compraria novamente aquelas roupas que não usa há 18 meses? Para a maioria dos itens que entulham sua casa, a resposta honesta é um sonoro não. Você não os substituiria. Eles existem na sua vida apenas por inércia, não por intenção. Foram compras por impulso, presentes que você se sentiu obrigado a guardar por culpa ou restos de hobbies que você já abandonou há séculos. Esses itens têm valor negativo. Eles te custam espaço, energia mental e manutenção sem fornecer nenhum benefício correspondente. Cada minuto que você gasta organizando, limpando ou apenas desviando desses objetos é um tempo roubado da sua vida. Minimalistas eliminam implacavelmente o que falha nesse teste. Venda o que tem valor na OLX ou no Enjoei. Doe o que outros podem usar e jogue fora o que não serve para ninguém. No começo dói, mas depois o sentimento de liberdade é viciante. Regra 3. Nunca faça um upgrade por tédio. Há um padrão autodestrutivo que vejo constantemente entre brasileiros que ganham bem, mas não têm um centavo guardado. Eles trocam itens perfeitamente funcionais simplesmente porque estão entediados, ou porque a Apple ou a Samsung lançaram uma versão nova. A televisão funciona perfeitamente, mas o novo modelo tem tecnologia de nanopolímeros com contraste infinito. O celular opera sem nenhum travamento, mas o lançamento tem uma câmera marginalmente melhor para tirar foto de comida. O carro é realista e seguro, mas o modelo do ano mudou o desenho da grelha frontal e agora o seu parece velho. Isso não é evolução, João. Isso é destruição de riqueza disfarçada de progresso. Minimalistas mantêm uma política rígida. Nunca substitua algo que ainda cumpre o seu propósito de forma adequada. O celular que faz chamadas, envia mensagens e roda seus apps de trabalho não precisa ser trocado só porque o vizinho comprou o modelo novo parcelado em 24 vezes. Essa política economiza somas colossais ao longo da vida. No Brasil, onde a cultura do parcelamento é uma praga, evitar a troca desnecessária de um eletrônico de R$ 4.000 a cada 2 anos pode economizar dezenas de milhares de reais em uma década. Dinheiro que investido paga sua aposentadoria antecipada. Tédio não é defeito, desejo de novidade não é falha mecânica. Se funciona, fica. Regra 4. Crie atrito para gastar e facilidade para economizar. O comportamento humano segue o caminho da menor resistência. Se gastar for fácil e economizar for difícil, adivinha o que o seu cérebro de primata vai escolher? Você vai gastar. Para vencer o sistema, você precisa projetar seu ambiente para tornar a escolha certa a escolha mais fácil. Atrito para gastar. Remova os cartões de crédito salvos em lojas online e aplicativos de comida, iFood, Mercado Livre e Amazon. Se você tiver que levantar, pegar a carteira, achar o cartão e digitar os 16 números toda vez, você vai desistir da metade das besteiras que compra por impulso. Exija a si mesmo um período de espera de 24 horas antes de qualquer compra acima de R$ 100. Delete apps de compras do celular. Cancele a inscrição de e-mails promocionais que ficam te bombardeando com ofertas imperdíveis. Evite o shopping se o seu objetivo for só passear. Shopping é lugar de gastar, não de lazer. Facilidade para economizar. Programe transferências automáticas para suas contas de investimento exatamente no dia em que o salário cai. É o conceito de pague-se primeiro.
Se o dinheiro nem chegar a esquentar na sua conta corrente, você não vai contar com ele para gastar. Trate o seu aporte mensal como uma despesa fixa, tão obrigatória quanto o aluguel ou a luz. A força de vontade é um recurso limitado que acaba ao longo do dia. Seu ambiente, por outro lado, é constante. Alguém que deletou os apps de compras simplesmente não consegue gastar quando está cansado e estressado à noite no sofá. Regra 5. Conte suas posses regularmente. Isso soa coisa de maluco obsessivo até você realmente colocar em prática. Contar força a consciência, e a consciência é o maior inimigo do acúmulo. Escolha uma categoria hoje mesmo. Camisetas, por exemplo. Vá lá e conte quantas você tem. Anote o número. Os resultados costumam chocar as pessoas. A maioria dos ratos chuta baixo e descobre que tem 3 ou 4 vezes mais do que estimou. Quantos utensílios de cozinha você tem? Quantos pares de sapatos? Quantos itens estão naquela javela de bagunça? Quantos livros você comprou e nunca vai ler? A contagem em si muda seu comportamento de compra. Quando você sabe de forma consciente que já tem 47 camisetas no armário, comprar a 48ª deixa de ser só uma peça nova e passa a ser um absurdo matemático visível. Minimalistas traqueiam suas categorias-chave. Eles estabelecem limites máximos, tipo, eu só posso ter 30 peças de roupa no total, ou aplicam a regra de ouro do um entra, um sai. Se eu quiser comprar um livro novo, um dos que eu já tenho precisa ser doado ou vendido. Isso trava o aumento do estilo de vida no famoso lifestyle creep, de forma definitiva. Regra 6. Alugue ou pegue emprestado antes de comprar. A maioria dos itens que as pessoas compram é usada intensamente por um período muito curto de empolgação e depois nunca mais vê a luz do dia. O rato se empolga com a ideia de um novo hobby e já sai comprando o kit profissional completo. Minimalistas testam esse padrão antes de se comprometerem com a propriedade. Quer começar a acampar? Pegue a barraca e o saco de dormir emprestados de um amigo para as primeiras 2 ou 3 viagens. Quer tentar marcenaria no final de semana? Procure um makerspace ou uma oficina comunitária onde você paga pela hora de uso das ferramentas. Quer um caiaque? Alugue na praia várias vezes antes de pensar em ter o seu. Essa abordagem realiza 2 coisas fundamentais. Primeiro, ela revela se o seu entusiasmo é genuíno ou se é apenas um surto temporário de dopamina causado pela compra. Muitos interesses desaparecem logo após a exploração inicial. É muito melhor descobrir isso gastando R$ 50 num aluguel do que R$ 5.000 em equipamentos que vão ficar pegando poeira na sua garagem. Segundo, alugar te ensina o que você realmente precisa. Quem acampa pela primeira vez sempre compra coisa demais ou errada. Alugar permite que você aprenda com a experiência antes de investir o seu capital. No Brasil, as garagens e os armários altos estão cheios de restos mortais de hobbies abandonados. Equipamentos de mergulho, câmeras profissionais de quem achou que seria o novo Sebastião Salgado, violões que só tocaram 2 músicas e pararam. Não seja esse rato, teste antes de investir. Regra 7. Entenda o efeito multiplicador do estilo de vida. Aqui está uma verdade técnica que ninguém te conta. Cada posse que você coloca na sua vida se conecta a outras posses. Uma compra que parece isolada e barata, na verdade desencadeia uma cascata de despesas de suporte que nunca acabam. As compras maiores se multiplicam em ecossistemas de despesas. O custo real nunca é apenas o valor do item. Veja o exemplo de uma piscina em casa. Ela parece um sonho de lazer, mas ela exige cloro constante, equipamentos de limpeza, capas de proteção, sistemas de aquecimento que consomem energia, móveis de exterior para compor o ambiente e muitas vezes um paisagismo novo para não ficar feio. Uma moto não é só a parcela, tem o capacete de boa qualidade, a jaqueta de proteção, as luvas, as botas, a manutenção que é frequente, o seguro elevado e o espaço que ela toma na garagem. Minimalistas calculam o custo total do ecossistema antes de qualquer decisão. Eles sabem que uma compra de R$ 5.000, na verdade, representa um compromisso de R$ 10.000 ou R$ 15.000 quando todas as despesas multiplicadoras são incluídas na conta. Essa visão sistêmica transforma o que parecia uma compra razoável em algo claramente excessivo. E o efeito funciona ao contrário.
Quando você elimina uma posse grande, você mata de uma vez toda uma linhagem de despesas que estavam sugando o seu dinheiro. Regra 8. Defina o seu suficiente antes de começar a ganhar mais dinheiro. Aqui é onde os ratos de alta renda caem e quebram a cara constantemente. Eles nunca definiram o que é o suficiente para eles, então eles continuam comprando mais e mais, mas o nível de satisfação continua o mesmo ou até diminui. A renda do cara aumenta, então ele faz um upgrade imediato no estilo de vida. Ele muda para um bairro mais caro, troca o carro por um SUV de luxo, começa a usar roupas de grife. Em 3 meses, esse novo estilo de vida se torna o normal dele, e ele para de sentir o prazer da novidade. Aí ele precisa de outro aumento de renda, de outra promoção, só para sentir o mesmo pico de dopamina de novo. Esse ciclo não tem fim. É por isso que você vê gente ganhando R$ 30.000 se sentindo tão estressada financeiramente quanto quem ganha R$ 5.000, porque as expectativas e as despesas expandiram na mesma velocidade da renda. No Brasil, onde a desigualdade é um abismo, a pressão social para ostentar status através de posses é uma armadilha mortal. Minimalistas quebram esse ciclo definindo o suficiente antes de começarem a ganhar mais dinheiro. Eles decidem com lucidez que tipo de casa atende às suas necessidades reais, que nível de conforto material constitui satisfação genuína para a sua família. Então, eles trabalham para ganhar dinheiro em direção a esse alvo, em vez de constantemente mover o alvo para mais longe. Se você decidiu que uma casa de R$ 500.000 é suficiente para ser feliz, quando você finalmente puder pagar uma de 1 milhão, você não muda. Você pega a diferença e compra a sua liberdade financeira. Definir o suficiente cria uma linha de chegada. Sem ela, você está correndo uma maratona infinita onde a linha de chegada se move 1 quilômetro para frente toda vez que você se aproxima dela. Pratique o desapego cíclico, não o expurgo anual. A maioria das pessoas que tenta entrar no minimalismo comete o erro do grande bota fora. Elas tiram um final de semana, jogam tudo fora, sentem-se ótimas por 2 semanas e depois, gradualmente, começam a acumular tudo de volta. Em 2 anos, a casa está entulhada de novo. Minimalistas profissionais evitam esse efeito sanfona através do desapego cíclico. Em vez de grandes eventos traumáticos de limpeza, eles realizam pequenas revisões constantes. É como escovar os dentes. Você faz todo dia para não precisar de uma cirurgia dolorosa depois. Isso significa ter uma olhada semanal no que entrou na casa. Uma avaliação mensal de uma categoria específica. Este mês eu reviso meus cabos e eletrônicos. No mês que vem, eu reviso meus livros. Essa abordagem cíclica identifica o acúmulo no nascedouro antes que ele se torne opressor. Remover 3 itens por semana é algo fácil e sustentável. Remover 300 itens de uma vez é uma tarefa hercúlea que você vai adiar para sempre. Além disso, a prática cíclica mantém a sua consciência afiada. Você começa a notar padrões, percebe que sempre compra coisas quando está estressado com o trabalho ou quando se sente sozinho. Conhecer os seus gatilhos emocionais é a chave para parar de ser um rato consumidor. Para quem chegou até o final, deixa a frase secreta nos comentários. Picanha minimalista. Lembre-se, a matemática favorece a liberdade. A paz de espírito também.